Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao último episódio desse ano. Não é uma segunda-feira, mas eu queria terminar essa temporada falando sobre liderança, um tema que me faz sentir orgulho da minha própria história e que me dá um prazer tão grande falar que não tem dia nem hora certa para a gente falar. E essa semana eu vou falar sobre liderança 4.0 e como ela se difere da liderança tradicional. Para quem não sabe, a liderança 4.0 ela é uma abordagem que se desenvolveu principalmente em resposta a essas mudanças rápidas e constantes que o mundo trouxe com a digitalização, principalmente alavancadas aí nesse período que a gente viveu em pandemia. E enquanto a liderança tradicional ela enfatiza ali a autoridade, a hierarquia, a liderança 4.0 ela é mais focada em habilidades como colaboração, comunicação e resolução de problemas. E uma das principais diferenças entre essas lideranças é a forma como os líderes são vistos e tratados pelos seus times. A liderança tradicional ela é baseada naquela estrutura hierárquica, que muitas vezes é rígida e às vezes até autocrática, né? Já a liderança 4.0 ela é mais colaborativa, ela é inclusiva, isso significa que os líderes eles trabalham lado a lado com seus times, compartilhando ideias e tomando decisões juntos. Outra diferença, e essa diferença é importante, é como a tecnologia é usada na liderança 4.0. Enquanto a liderança tradicional ela depende principalmente de reuniões presenciais e aquela comunicação pessoal, na liderança 4.0 ela aproveita a tecnologia para permitir que os líderes e seus times se comuniquem e trabalhem juntos de uma forma mais eficiente, independente de onde eles estejam. Isso permite que as reuniões sejam mais ágeis, que eles sejam capazes de se adaptar rapidamente às mudanças do mercado, principalmente quando a gente fala de um mundo VUCA, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Por fim, a liderança 4.0 ela é focada em resultados mais até do que na questão da liderança hierárquica. Isso significa que esses líderes eles são avaliados pelo sucesso das suas equipes e pelo impacto que eles têm nos negócios, em vez de apenas pelo cargo ou posição que ele tem dentro daquela empresa. Isso incentiva que esses líderes comecem a pensar de forma inovadora em como trabalhar colaborando com seus times, buscando resultados excepcionais, buscando formar times de alta performance, que sejam mais colaborativos, que sejam mais integrados e se destaquem como um time e não apenas como aqueles heróis que têm resultados individuais fantásticos, mas que quando você vai ver não tem um time ali coeso conseguindo entregar o melhor resultado para a empresa e para o negócio. Agora que você já tem mais ou menos a ideia das principais diferenças entre a liderança tradicional e a 4.0, vamos falar um pouquinho sobre as habilidades que um líder deve ter, que um líder nesse novo modelo, nessa nova roupagem tem que ter. E a primeira delas é colaboração. A liderança 4.0 é baseada em colaboração e trabalho em equipe, por isso é importante que os líderes sejam capazes de se comunicar melhor, de compartilhar ideias, de ouvir sugestões dos outros e trabalhar juntos para atingir os objetivos comuns, seja da empresa, seja da área. E aí, o segundo ponto, muito ligado a esse primeiro, é a comunicação. Ela é fundamental em qualquer tipo de liderança, mas no cenário onde o líder está buscando ali uma colaboração entre times, principalmente quando não é mais presencial, é virtual, ele tem que aprender a utilizar diferentes ferramentas e plataformas para conseguir se comunicar e melhorar a comunicação com seus times. Uma outra habilidade muito importante é a capacidade de resolução de problemas. E esse aí é um desafio cada vez maior, Com o mundo complexo, é importante que o líder e os seus times sejam capazes de identificar problemas, avaliar as opções disponíveis, tomar a decisão de forma criativa, inovadora, colaborativa e principalmente rápida, e não esquecer de que todos ali têm que ser envolvidos na decisão, que não é algo ditatorial ou autocrático que o líder vai chegar e falar assim, a solução do problema é essa, sigam por esse caminho. Um outro ponto relacionado, uma outra habilidade, é como a gente vive no mundo digital, que muda rapidamente, é importante que os líderes também sejam capazes de pensar de forma inovadora e criativa. Isso inclui procurar novas ideias, outras soluções, bem como também estar disposto a novas abordagens ou metodologias para mudar a direção do seu próprio trabalho. Lembrando que dentro dessa inovação a gente tem que ter falhas, a gente tem que ter entendimento de que falhas são apenas um resultado, que faz parte do aprendizado e que não pode ser penalizado.
E aí a gente vai para mais uma habilidade que é a flexibilidade. Como a gente falou de um mundo volátil, incerto, imprevisível, né? A gente tem que ser flexível e capaz de se adaptar rapidamente às mudanças que vão acontecer. Isso inclui estar disposto a mudar de direção rapidamente, se necessário, bem como estar aberto a novas ideias e novas formas de trabalhar junto com o seu time. Mas além dessas habilidades que eu acabei de falar, a tecnologia ela também tem um papel muito importante nessa mudança do modelo de liderança. Quando a gente fala de comunicação, antigamente as reuniões presenciais elas eram uma forma de troca de informação. Agora a gente usa ferramentas como videoconferência, chat, mensagem de texto, e as reuniões às vezes são transcritas automaticamente, salvas, integram com Gira, com Fluence, com alguns quadros de desenho, Miro, Mural. E a colaboração, aí quando a gente fala desses quadros, ela também acontece de forma muito mais eficiente com ferramentas que compartilham documentos, mídias ou próprias plataformas de colaboração como o Miro, o Mural e muitas outras que surgiram aí, principalmente nesse período de pandemia. E a tomada de decisão dessas lideranças, ela está cada vez mais assertiva, né? Ela está cada vez mais baseada em dados e muito menos em intuição ou experiências anteriores, né? A gente está cada vez mais voltado para o mundo data-driven. Ou seja, um mundo onde a coleta, a extração e a análise de dados agora se tornou fundamental para qualquer liderança. E as ferramentas que nos habilitam a usar esses dados, elas estão cada vez mais avançadas, inclusive usando a inteligência artificial para associar, compilar informações e gerar insights que nos levariam muito tempo para perceber. E para se adaptar a essas mudanças, os líderes precisam estar sempre atentos às novas tecnologias e ferramentas que surgem aí. E também não só estar atento, mas estar disposto a experimentar, a incorporar na sua prática de liderança, ao seu dia a dia, né? Isso pode exigir aí que os líderes saiam da sua zona de conforto e aprendam novas habilidades, mas no final, com certeza, isso vale muito a pena. E existem algumas abordagens da liderança que têm apoiado muito nessa mudança, principalmente em lidar com esse mundo digital e dinâmico. A liderança colaborativa, em que os líderes trabalham lado a lado com seus times, compartilhando ideias, tomando decisões juntos. A orientada a resultados, onde os líderes são avaliados pelo sucesso das suas equipes e no impacto que elas geram para o negócio. A liderança remota, que permite que a gente trabalhe da onde quiser e aí trabalhando com seus times de forma mais eficaz, de forma mais humana, de forma mais empática. A liderança em rede, que permite que esses mesmos líderes sejam capazes de trabalhar com outras lideranças e com outras equipes de forma a colaborar, a integrar, a ter uma visão de um propósito maior ou estratégico da empresa, de metas comuns. E aí você deve estar perguntando, tá, Bruno, beleza, falamos bastante de liderança, mas o que isso tudo tem a ver comigo, né? Como eu falei, essa abordagem moderna, flexível para a liderança, ela se baseia em valores como colaboração, criatividade, inovação, e ela busca principalmente o desenvolvimento de pessoas para esse mundo incerto e de constantes mudanças. E ele fomenta que você tenha um pensamento crítico, a resolução de problemas, habilidades fundamentais independente da área que você atua. Além disso, também valoriza, né, a diversidade e a inclusão. Por exemplo, adotar a liderança 4.0, ela pode fazer você se destacar nesse mercado que cada vez está mais competitivo, está mais globalizado, que se baseia em habilidades e competências que são muito mais valorizadas hoje do que as conhecidas hard skills, né, que as conhecidas habilidades técnicas. Então, ter esse comportamental, ter essa visão de como trabalhar em equipe, como colaborar, como resolver problemas, isso vai com certeza te alavancar muito na sua carreira. E além disso, ela te ajuda a criar e manter equipes altamente motivadas e produtivas, com melhores resultados e com um nível de felicidade maior nesse time, né? E para terminar, a liderança 4.0 ela é uma abordagem contínua e adaptativa, ou seja, é importante estar disposto a adaptar suas habilidades, as suas estratégias de liderança, para sempre continuar bem sucedido e absorvendo o que o mercado e o que o mundo vem trazendo aí, tanto de metodologias quanto de tecnologias que vão te dar esse suporte. E agora que você já sabe o que é liderança 4.0 e como se adaptar a ela, comece a desenvolver suas habilidades como empatia, resiliência, agilidade, para que a sua própria liderança também seja desenvolvida.
Um abraço, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Esse é o último podcast do ano, o último episódio, né, do ano, e ano que vem a gente se vê com muito mais conteúdo. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.